Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meus amigos, este vídeo eu resolvi fazer, não estava previsto, e resolvi fazer este vídeo sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, derivado a tudo aquilo que tenho visto e ouvido nas redes sociais, nas plataformas, na comunicação social, enfim, um pouco por todo lado. E resolvi fazer este vídeo para que possamos entender uma vez por todas o que é e o que significa este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou fazer isto baseado nos trabalhos de Xavier Moreau, o grande analista francês Xavier Moreau, que escreve o livro Ucrânia, Porque é que a França se enganou? L'Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée? E uma vez por todas, com base nos trabalhos de Xavier Moreau, eu vou tentar explicar porque a desinformação é tão grande nas redes sociais, na internet, principalmente na comunicação social, que eu resolvi uma vez por todas fazer aqui este vídeo, meus amigos. E que isso fique de uma vez só claro para toda a gente: o conflito que opõe a Rússia e a Ucrânia não começou a 24 de fevereiro de 2022. Isto tem raízes muito mais profundas. É preciso estudar a história, entender o que é que se passa naquela região e compreender, uma vez por todas, vários pontos que vou aqui explicar, porque esses pontos são todos omitidos pela comunicação social, ninguém fala disso, praticamente, e é preciso nós entendermos, uma vez por todas, que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito utilizado, instrumentalizado pelas elites da União Europeia, principalmente, para poder ocultar muitas outras coisas que estão a acontecer dentro da Europa. E para desviar as atenções das más governações que têm acontecido dentro da Europa. Então, Emmanuel Macron, o chanceler Olaf Scholz, a presidenta da União Europeia Ursula von der Leyen, Justin Trudeau, que já nem sequer agora está em funções, Pedro Sánchez e Keir Starmer, do Reino Unido, todos esses atores políticos estão completamente em fim de carreira, foram praticamente destituídos das suas funções, alguns ainda estão, mas praticamente já estão no fim. E, meus amigos, isto é o fim de uma casta política, o fim de uma casta que eu vou aqui nomear de young leaders, de uma visão globalista, uma visão atlantista, em fim de curso, principalmente bons alunos do Fórum Económico Mundial e dos poderes globalistas atlantistas, e todos esses atores estão desesperados e instrumentalizam este conflito, fazendo a Rússia como bode expiatório para, digamos assim, ocultar e disfarçar as más governações, digamos assim, a queda de popularidade nos seus próprios países, a desindustrialização completa da União Europeia, a imigração em massa ilegal e desregulada completa dentro da União Europeia e uma série de fatores de empobrecimento em termos industriais, em termos sociais, e uma, digamos assim, desconstrução da identidade dos povos europeus. Tudo isso, meus amigos, que está a acontecer dentro da União Europeia, estes atores que eu citei têm a necessidade de utilizar este conflito entre a Rússia e a Ucrânia para poder criar um desvio das atenções e não falar, como eu disse, da má governação desses atores todos que estão em fim de carreira, meus amigos. Em breve serão todos substituídos e vamos agora ao
que nos interessa, que é o conflito em si, que opõe a Federação da Rússia à Ucrânia, e vamos começar a perceber aqui também, que tenho ouvido muita gente falar calamidades atrás de calamidades, e vamos compreender se de facto a Ucrânia é alguma democracia, ou se alguma vez a Ucrânia foi de facto uma democracia e se é exemplo para alguém. Pois bem, que democracia é essa, a Ucrânia? E que líder político é este, o próprio Zelensky? Então nós vamos começar a desmontar toda esta propaganda mediática que nós temos na comunicação social, que nos fazem crer que a Ucrânia é a grande democracia maravilhosa e que a Rússia é, digamos assim, o bode expiatório, é o grande papão, é o mal, o grande mal da fita, não é? Que é assim que nos é apresentado toda esta história, desde o início, desde muito lá atrás, aliás. E nós vamos agora estudar um pouco isso. Então, a Ucrânia nos é apresentado, desde o início de 24 de fevereiro de 2022, como sendo a grande democracia que é preciso proteger e defender com unhas e dentes. Bom, primeiro, há muito tempo que já não há eleições livres na Ucrânia. Todos os opositores e todos os líderes foram afastados, presos ou tiveram que, digamos assim, sair do país pedindo asilo para outros países. Segundo, este presidente é ilegítimo e contestado pela maioria da sua população. Isto começa logo por aí. A cota de popularidade é baixíssima, inclusive há um ou dois opositores principais, um deles nem sequer está no país, que, segundo as últimas sondagens, dão vitória absoluta a eles se houvesse agora eleições. Daí os americanos, de Donald Trump, o governo, a administração de Donald Trump, estarem a tentar fazer com que haja eleições novamente na Ucrânia. Terceiro, como eu disse, os opositores políticos são proibidos na Ucrânia. Muito mais proibidos do que na Rússia. Isto vocês não vão ouvir nos meios de comunicação social, porque ninguém vai falar absolutamente nada disto. Terceiro, 13, não é 3, é 13 médias ou canais de informação foram suprimidos, foram fechados por Zelensky na Ucrânia. Vejam bem, 13. Mais 5.5, já vão 5. Houve uma perseguição às igrejas ortodoxas dentro da Ucrânia. Uma grande parte dessas igrejas foram fechadas. Portanto, isto também ninguém vos vai falar disso da comunicação social. Uma perseguição à igreja ortodoxa e aos fiéis ortodoxos que foram todos perseguidos por Zelensky, pelos grupos paramilitares que estão dentro da Ucrânia. Grupos esses extremistas, neonazis, é preciso também dizer isso. Sexto ponto, uma perseguição feroz a toda a população que se diz russófona. Completamente perseguidos, a língua proibida, as igrejas fechadas, as populações martirizadas, completamente perseguidas, violentadas. Meus amigos, eu estava aqui até amanhã de manhã para vos contar a quantidade de vídeos que existe na internet a falar sobre isso. E por fim, sétimo, é o país mais corrupto, segundo a Transparency International, é um dos países mais corruptos da Europa e do mundo. A taxa de corrupção é uma das mais elevadas do mundo. É isto a grande democracia do Sr. Zelensky, que os nossos analistas e comentadores quase que se mandam para o chão em defender? Falam do Putin e têm 100 vezes pior no país da Ucrânia? Portanto, vamos agora tentar perceber um pouco mais, portanto, esta história uma vez por todas, porque eu recebi muita gente, muitas críticas nas minhas redes sociais
simplesmente porque eu estou do lado de Donald Trump. Eu não estou aqui a defender a Rússia, não estou aqui a defender Vladimir Putin, eu não sou agente de Vladimir Putin, eu não tenho nada a ver com aquele país, não falo russo, nunca lá tive e não faço questões de lá estar. Simplesmente eu defendo a visão de Donald Trump e da administração de Donald Trump. E estou a 100% ao lado de Donald Trump e do seu vice, J.D. Vance. Eles é que têm razão, eles é que sabem o que é que estão a fazer e eles é que procuram a paz. Então, resumindo, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, já está de saída, a Ursula von der Leyen, nem vale a pena falar, Justin Trudeau, que já foi, Pedro Sánchez e Keir Starmer, da Inglaterra, todos eles defendem a continuação do conflito, defendem o envio de armamento, defendem o envio monetário, portanto o envio de quantias bastante grandes, financiamento muito grande, inclusive este financiamento que vai sair da pele dos europeus, já se fala em aumentar a idade da reforma até aos 70 anos, o próprio Emmanuel Macron falou sobre isso, a partilha da França do seu armamento nuclear perante as outras potências da Europa, que é uma coisa muito perigosa. Isto é uma coisa muito perigosa fazer isso, porque isto é aumentar o perigo nas fronteiras da própria Rússia, o que vai ainda aumentar mais e mandar mais achas na fogueira. Portanto, tudo isso, meus amigos, toda esta clique que eu acabei de dizer, meus amigos, é que está a prolongar todo este conflito. Enquanto que Donald Trump e a sua administração estão a tentar negociações para a paz. Para que haja uma paz naquela região, para que haja uma zona tampão naquela região, para que a parte ocidental fique. Se o povo ucraniano quiser, os ucranianos que querem, porque há muitos que são ucranianos pró-Rússia, atenção, isto também não é contado na comunicação social, mas também tem que se perceber isso. Então, temos de um lado que resolver este conflito, como eu disse, com uma zona tampão. Quem quer ficar do lado ocidental fica, quem quer ficar do lado oriental, pró-Rússia, fica. E chega-se a um acordo, e é assim que as coisas devem ser, é assim que as coisas devem acontecer, e esta guerra que já tem, porque quem está a sofrer com esta guerra é o povo ucraniano, mas também o povo russo, atenção, muita gente da Rússia morre, muita gente das províncias de Donbass, já há muito tempo, não é de 2020, não começou em 2022, a 24 de fevereiro, foi muito antes que esta gente sofre, 8 anos de bombardeamento, nós vamos ver isso tudo, que quase que não é referido na comunicação social. Portanto, isto tudo tem que parar, porque os únicos que se favorecem deste conflito são as grandes multinacionais para a reconstrução, é o complexo militar industrial e é toda esta clique que eu aqui disse que, para disfarçar a má governação que tiveram nos seus países e para poder conter a subida da direita popular e para poder disfarçar tudo o que aconteceu desde 2020 e da doença da moda, que eu não posso aqui falar, para poder disfarçar tudo isso, utilizou o bode expiatório, que agora é o Putin, não é? Lembraram-se que é o Putin agora o bode expiatório, e para poder disfarçar tudo isso, então inventam a grande democracia da Ucrânia, porque eles não querem saber nem um pouco da Ucrânia para nada. Os ucranianos, eles chegaram a afirmar que até queriam que eles morressem até o último ucraniano para defender uma democracia. Se isto é se preocupar com o povo ucraniano, meus amigos, então o que é que devemos dizer, não é? Então, meus amigos, uma vez por todas, vamos perceber, isto aqui não há pró-Rússia ou pró-Ucrânia. Isto aqui há acabar com isto, uma vez por todas, como Donald Trump está a dizer. A Ucrânia, sim, pode ter a sua nação, e muito bem, eu sou defensor desta situação. O seu país, a sua nação, com um presidente como deve ser, alguém que não seja um comediante e corrupto como é este, porque isto é um fantoche que está ali, um fantoche que um dia diz uma coisa e no outro dia diz outra. Por ali uma pessoa como deve ser, que respeite o seu povo, mas que também que possa poder, digamos assim, negociar com a Rússia, respeitando as fronteiras da Rússia, não cair nas loucuras da NATO, de querer à força que a Ucrânia entre para a NATO. Na questão da União Europeia, isso é com eles. Se eles querem entrar, é com eles. Portanto, aí nós não vamos
não nos opomos a essa ideia. Agora, temos é que fazer as coisas como deve ser, principalmente respeitando as fronteiras da Rússia, porque agora com esta partilha do que Emmanuel Macron quer fazer com o seu armamento nuclear, que é nacional francês, não é da Europa, isto ainda vai fazer com que haja ainda um cerco maior à volta da Rússia. E isto vai continuar o conflito e pode levar o conflito também a patamares muito mais perigosos, inclusive uma terceira guerra, que seria uma coisa muito perigosa, que é tudo aquilo que o próprio Trump quer evitar, e até o próprio Vladimir Putin já disse que sim, que quer fazer essas negociações, e o próprio Zelensky também já voltou atrás da sua palavra. Ele também percebeu que não tem muita escolha e que também quer pôr um fim a toda esta história. São mesmo esta clique que eu acabei de dizer, estes young leaders da União Europeia, que continuam a querer continuar na mesma direção, cada vez mais conflito, e é isto que nós temos que, uma vez por todas, desmistificar, parar com essa história de defender a grande democracia, porque isto é tudo música para inglês ver, isto é tudo para enganar as populações, e vamos agora aos factos. Primeiro vamos fazer um bocadinho de história para relembrar os nossos amigos da história. A palavra Kiev, da Ucrânia, significa e foi criada no contexto da Rus, R-U-S, a grande Rus, que sempre foi eslava e sempre foi russa. Portanto, aquele povo que está ali é um povo que é russo, mesmo aqueles mais ocidentalizados, mais nas fronteiras ali, mais ao pé da Europa, não é? Aquela zona ali da Moldávia, aquela zona ali ao pé da Polónia, mesmo esses sabem muito bem que a origem deles está muito mais perto da Rússia do que nós, meus amigos. Porque eles são muito mais russos do que europeus. Sempre foi. E nós vamos ver que isto está na história. São apenas a partir de 2014, com algumas ONGs, muita propaganda americana do Partido Democrata, das ONGs e das organizações como a Open Society de George Soros, é que começaram a enfiar na cabeça das pessoas que lá estavam e desses grupos paramilitares neonazis que também lá estão, que são adoradores de Stefan Bandera, começaram a meter na cabeça desta gente toda que eles tinham que não pertencer mais à Rússia. Pronto. Que é um direito lícito de quem quiser fazer isso, meus amigos. Isto aqui ninguém obriga ninguém a pertencer a ninguém. Mas temos que perceber o contexto e a história das coisas. Primeiro, em 862 depois de Cristo, foi o ano de reconhecimento de um ator, uma figura política, que tem por nome em russo, o meu russo, vão-me desculpar, não é muito bom, porque eu não tenho nada a ver com a Rússia, não é? O Rurik, que era chamado o Senhor da Rus, que quer dizer a Grande Rússia, Rus. E em 879, esta capital, que era ali Kiev, foi reconhecido como a capital dos Rus. Em 988, o início do batismo da Rus. Agora passamos para 1654, está tudo na história, pode ser tudo pesquisado, pode ser tudo confirmado. 1654, a unificação da Rússia e da Ucrânia. Praticamente é a mesma coisa, é a mesma zona. 1721, Pedro Grande, é proclamado como imperador da Rus, Moscou e Kiev. Vejam bem, 1667, os russos e os polacos assinaram a passagem de toda a parte oriental da Ucrânia e da cidade de Kiev para a Rússia. Em 1922, a formação então das fronteiras da Ucrânia, que depois se foram consolidando com toda a governação do próprio Joseph Stalin. Portanto, meus amigos, apenas para relembrar, nós estamos a falar ali de uma zona que sempre foi muito mais russa do que qualquer outra parte da Europa. Primeiro, temos que começar logo por aqui. Segundo, toda a informação que nós temos nos meios de comunicação social estão debaixo da mesma narrativa, que é uma narrativa atlantista, que é uma narrativa globalista, que é uma narrativa dos grandes young leaders do Fórum Económico Mundial, dos grandes grupos económicos como os Bilderberg,
de toda esta gente que tem o Partido Democrata norte-americano e que tem os chamados neoconservadores americanos debaixo da sua alçada. Portanto, toda esta narrativa é uma coisa que é formada, que é financiada. A agência Reuters, a Agence France Presse, a agência France Presse e a Presse Internacional são agências completamente debaixo desta narrativa. Ora, são estas agências de informação que fornecem a informação para todos os canais dos países como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, como Portugal, como a Espanha, a Europa inteira, os Estados Unidos. Agora já é diferente, com Donald Trump as coisas estão a mudar. Então, canais de TV, vamos agora para Portugal, canais de TV como, por exemplo, a SIC, a TVI, a CNN, a RTP3, a RTP1, todos eles, o Observador, portanto, o Jornal Expresso, o Público, o Diário de Notícias, a Revista Visão, a Revista Sabe, toda esta gente, o Canal Now, principalmente agora o Canal Now, que não foge mesmo nada às regras, toda esta gente tem uma narrativa, que é a narrativa globalista e a narrativa atlantista. E jamais vão dizer bem da Rússia. Nós temos que meter isto, que se gosta ou não, jamais. E até do próprio Donald Trump, toda esta gente também são críticos mesmo grandes de Donald Trump. E nós vimos agora quando Donald Trump venceu as eleições. Portanto, esta gente nunca critica Macron, nunca critica o Olaf Scholz, nunca critica a Van der Leyen, nunca critica o Justin Trudeau, nunca critica o Pedro Sánchez, nunca critica o Keir Starmer, que agora está na Inglaterra, o primeiro-ministro, nunca critica esta gente toda, e aqui em Portugal sempre esteve do lado do António Costa, também de certa forma do Montenegro, não tanto, mas também. E esta é a narrativa que nós temos, meus amigos. Então, António Costa, Ursula von der Leyen e Olaf Scholz e todos os que agora estiveram reunidos, e o próprio Zelensky, não é? Estiveram agora reunidos todos para a nossa comunicação. Aquilo são deuses para eles. Eles são os deuses da democracia que eles defendem, que é essa democracia globalista. Agora vamos à parte da Rússia. Na Rússia, a Rússia, uma vez por todas, quem é Vladimir Putin? Bom, Vladimir Putin não é nenhum comunista da União Soviética, como eu ouço muita gente falar, como eu ouço aquela malta toda lá no Brasil também, os youtubers gostam muito de dizer isso, porque foram influenciados por causa do debate entre Olavo de Carvalho e como é que ele chama-se? O filósofo lá da Rússia, que agora nem me recordo do nome, vejam bem, a minha mente está tão alterada que eu nem me estou a recordar agora do Alexander Dugin. Foram influenciados por esse debate e ficaram ali com a sensação de que a Rússia é a continuação da União Soviética. Mas, amigos, Putin, além de ter sido formado nas escolas de São Petersburgo, que era um liberal autêntico, Putin é um nacionalista. É um tipo que está ali, que defende a Rússia e é moderado. Comparado com os extremos que ele tem à sua volta, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita, é um moderado. Simplesmente Putin é um nacionalista. E como o Donald Trump é um nacionalista americano, Putin é um nacionalista russo. Não alinha nesses globalismos atlantistas, wokistas, progressistas. É um nacionalista, defende a Rússia e ponto. Ponto, parágrafo. Putin nunca vai defender a Europa, nunca vai defender os Estados Unidos, nunca vai defender os outros países. É normal. Que a gente goste ou que a gente não goste, é normal. E é isto que esta real política que nós temos que entender uma vez por todas. Então, como muito bem fala Xavier Moreau, nós temos que compreender que a informação tem um sentido único, que é o globalismo progressista, atlantista e wokista, porque aquilo acaba por ser as ideologias woke que foram todas proibidas da Rússia. O Putin não aceita ideologias LGBTistas e wokistas na Rússia. Ponto. Isso foi uma coisa que a União Europeia nunca aceitou. Assim como o Viktor Orbán é outro igual ao Putin. Também é um tipo nacionalista que defende o seu país. Como agora o que ganhou na Roménia, que não querem, que a União Europeia não quer, já o prendeu, já o impediu de poder falar nas redes sociais, é outro também igual. Como a Meloni, que tem de fazer ali uma ginástica para agradar, para não ir completamente contra a von der Leyen, mas que também já disse que não vai na narrativa
mandar para lá militares e fornecer armas e essa história toda. Portanto, nós temos que perceber que de um lado temos os nacionalistas, patriotas, que defendem a sua nação, e do outro lado temos os globalistas. E as nossas televisões são globalistas. Então, canais de TV, como eu disse, CNN, Portugal, SIC, TVI, NOW, RTP3 e por aí fora, e todos os órgãos de comunicação são globalistas. Canais franceses, por exemplo, como LCI, principalmente LCI, BFM e por aí fora, também eles são completamente pró-globalistas. Já a CNews já não é. Portanto, em França já temos uma reação grande em termos de comunicação social. Dito isto, vamos continuar. O conflito não começou a 24 de fevereiro, como querem nos fazer crer. Primeiro, estava a acontecer uma grande concentração de forças ucranianas na fronteira antes de 24 de fevereiro. Uns dias antes já estava. Segundo, Putin não está há 2 ou 3 anos no poder, nem há 5 anos. Já vai há muitos anos, desde 2000, 2001, por aí. Portanto, já vai uma boa carrada de anos. E o próprio Vladimir Putin teve uma paciência de Jó para aguentar isto tudo até chegar a 2022. Isso também vocês não vão ouvir na comunicação social. Portanto, a guerra é uma guerra civil que já começou muito antes. Iniciou-se com o golpe de Estado de 2014, já para não falar em 2004 e 2005, com a Revolução Laranja, começa muito antes. Para falarmos apenas aqui na chamada Revolução da Praça, Euromaidan, que aquilo foi tudo uma encenação, foi tudo criado, grupos wokistas foram pagos, lá com os arco-íris, para andarem a desfilar com bandeiras arco-íris, para, ao estilo das revoluções coloridas de George Soros, para fazer cair aquele regime. E aconteceu que o Viktor Yanukovych teve que ceder, teve que sair. Que não era pró-União Europeia, mas também não era pró-Putin, atenção. Ele estava ali, ele viu que não teve hipótese, viu que esta gente toda se estava a levantar contra ele, tudo financiado, tudo por interesses económicos da União Europeia, da NATO, das ONGs, de George Soros, desta turma toda. É claro que a Rússia não podia ficar de braços cruzados. Então, ainda por cima, colocaram grupos ultranacionalistas, como o Azov e o Pravik Sector e muito mais, naquela zona, como força tampão para obrigar Zelensky, que ainda por cima é judeu, é de origem judaica, a ter que fazer o papel da marionete, digamos assim, o ator marionete nas mãos dos poderes globalistas, progressistas, wokistas no lado e dos poderes da extrema-direita, que esses sim são da extrema-direita, e aí a comunicação social, em vez de andar a chamar o pessoal da direita populista como extremistas, deviam era chamar esses nacionalistas, sim, esses é que são da extrema-direita mesmo. Dito isto, portanto, a grande maravilhosa democracia da União Europeia, que fecha canais de TV como a RT, com Russia Today, como a Sputnik, que ainda agora em França fecharam a C8, como também tentam proibir candidatos que não sejam pró-União Europeia, como agora o caso na Roménia, que fazem tudo para tentar travar a economia e o governo de Viktor Orbán, que se opõem a todos aqueles que desafiam esta Europa globalista da União Europeia, ou seja, qualquer um que defenda a Europa patriota, a Europa das nações, é completamente perseguida em termos de censura por esta União Europeia. Voltamos agora ao conflito. Desde 2014, que as províncias, chamadas repúblicas independentistas do Donbass, pedem a Moscovo, desde 2014, que elas pedem a Moscovo uma intervenção para conter os bombardeamentos que há 8 anos que estão a acontecer desde essa altura. O Kremlin demorou mais de 9 anos a reconhecer essas repúblicas. 8 anos, que só aconteceu em 2022, um pouco antes da tal operação especial, que eu prefiro chamar operação especial do que essa propaganda que nós vemos na televisão.
a ausência de ajuda desde 2014 até 2022 da Rússia ao próprio Donbass contraria completamente a tese de uma Rússia imperialista, como agora nos faz querer Emmanuel Macron, procurando invadir a Europa. Bom, meus amigos, quando eu ouço comentadores dizer que os tanques de guerra estão a chegar a ponto 25 de Abril, quando a própria Rússia está desejosa que esta história acabe, nem sequer em 3 anos conseguiu chegar a Kiev, já perdeu não sei quantos homens, aquilo que a Rússia mais quer é chegar a um acordo que seja benéfico para eles, como é óbvio, defendendo aquelas repúblicas do Donbass, não é? Desejosos estão eles que isto tudo acabe. E nós vemos comentadores que chegam a dizer que os tanques vão chegar a Paris e vão chegar a Lisboa. Já chega desta propaganda. Já tivemos esta propaganda em 2020. Temos agora esta propaganda outra vez, desde 2022. E já chega de meter medo às populações. E depois as populações reproduzem este medo, vão ao Facebook, vão ao WhatsApp, vão ao Twitter, vão às redes sociais e põem-se a reproduzir o que esta gente da televisão, esta propaganda diz. Então, bombardeados desde 2014 pelas forças ucranianas, a população das zonas mais rurais de Petrovsk, em Donetsk, sabe muito bem o que é a guerra. Vão perguntar a eles lá, que eles vão vos dizer o contrário do que esta gente toda na comunicação social diz. Portanto, a gente do Donbass sabe muito bem o que é que se passa. Muito melhor do que nós aqui na Europa, que estamos muito longe e que não temos a mínima ideia, que só ouvimos estes comentadeiros de manhã à noite falar sempre a mesma. Ao menos se pusessem, nós temos aí 2 que falam um pouco com maior equilíbrio, que é o Agostinho e o Carlos, qualquer coisa, agora não me recordo dos nomes, que são os únicos 2 que ainda tentam falar um pouco de forma mais equilibrada. De resto, são autênticos, como os franceses dizem, va-t-en-guerre, quer dizer, os vão para a guerra. Eles só querem ir para a guerra, querem guerra. O que eles falam é guerra, constantemente na boca. E uma coisa muito curiosa, onde é que estão os pacifistas, defensores dos direitos do homem, defensores dos direitos humanos, que nós víamos nos anos 60 e 70, que fizeram tanto barulho com o Vietnã? Onde é que nós vemos agora esta gente toda a fazer manifestações para que haja paz? Para que haja conversações? Nada. Tudo caladinho. Extrema esquerda, grande finança, tudo ali, tudo muito caladinho. Convém a narrativa, não é? Então, os povos do Donbass, nos territórios separatistas, se regem a reconhecer qualquer legitimidade ao governo de Kiev. Apontam o dedo ao que diziam ter sido um golpe de Estado em 2014, contra as autoridades eleitas da Ucrânia e acusam o poder de perseguir as populações russófonas, que é isso que acontece, meus amigos. E isto aqui, Xavier Moreau, aqui no seu livro, fala muito bem disto. Em 2014, as razões separatistas promoveram referendos e declararam a independência, constituindo-se em 2 países, República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk. Portanto, meus amigos, isto é só pesquisar, é história, portanto, eu não estou aqui a inventar absolutamente nada. Em 2018, esta guerra contra o Donbass não tinha lugar nos jornais, na rádio, nas televisões do Ocidente. Eu vou fazer esta pergunta para aqueles que estão sempre a dizer, a defender o Zelensky como o Churchill número 2, não é? E a dizer que o Putin é o Adolfo, é o bigode número 2. Aqueles que estão sempre com essa narrativa nas redes sociais, eu vou-vos perguntar uma coisa. De 2014 até 2022, morreram, eu tenho aqui o número, já vos vou dizer o número de pessoas que morreram ali naquela zona toda das regiões do Donbass. E nunca houve uma vírgula nas televisões. Nunca houve uma reportagem, nada, 0. E agora faço essa pergunta, porquê? Porquê que nunca ninguém falou nada disso? Ou seja, em 2018 esta guerra contra o Donbass não existia. Não interessava, não existia. Então, na cidade de Lugansk vivem cerca de 400 mil pessoas. E há bandeiras da Rússia por todo lado.
a esmagadora maioria dos meios de comunicação social tinha evitado falar do Donbass e da guerra civil que se desenrolava desde 2014. Portanto, esta é uma coisa que nós temos de nos perguntar, porque será? Segundo as Nações Unidas, cerca de 3.000 civis, nessa altura, morreram no conflito, durante um espaço de 8 anos. Nunca se falou nada na televisão. E agora outra coisa, o Pravi Sector, que é um desses grupos neonazis, que isto é preciso dizer, é um movimento que liderou os protestos mais violentos na Praça Maidan, junto com os LGBTistas da extrema-esquerda. Estranho paradoxo, dois grupos completamente antagónicos, estarem ali os dois pedindo a mesma coisa, para que como é que ele chama-se? É um nome um bocado complicado, que eu tenho aqui, Viktor Yanukovych, que saísse. Portanto, tudo isso é muito estranho, meus amigos. Tudo isso cheira a financiamento dos globalistas por trás disto tudo. Então, continuando. A maior inspiração desses grupos paramilitares neonazis da Ucrânia e do Ocidente é Stefan Bandera. Quem quiser estudar a história, está tudo na internet, podem ir lá ver, que vão ver quem são esses grupos que lá estão, que são os grupos da grande democracia. Durante o fim da década de 90, a Ucrânia afundou-se na miséria absoluta. Ninguém diz isso na comunicação social. A Ucrânia tornou-se um dos países mais corruptos do mundo, inclusive nas questões energéticas, nas questões burocráticas, nas questões monetárias, nas questões dos próprios cereais, das vendas de cereais, nas questões dos laboratórios, vejam bem, dos famosos laboratórios na Ucrânia, e nas questões do filho do Joe Biden, Hunter Biden, que eu nem vou por aí, porque senão estava aqui até amanhã de manhã a falar de tudo o que se descobriu acerca destas histórias. Comunicação social, nada. Absolutamente nada. Não convém falar dessas coisas. Ao contrário do que a comunicação social explica, durante anos o governo da Ucrânia espalhou minas junto das populações civis para intimidar a população russófona. Ninguém fala sobre isso. O histórico eleitoral desde 1991 mostra que as regiões de Donetsk e Lugansk votam maioritariamente em opções pró-russas. A mesma coisa na Crimeia, que eu ouço estes comentadores todos dizerem que a Crimeia foi invadida pela Rússia. Né? Toda a população da Crimeia votou 90% a favor do Putin. E agora outra coisa. Vamos comparar o Emmanuel Macron, que fala tanto que agora que é o Napoleão e que o outro é o Bigode 2, e o Putin. A taxa do Emmanuel Macron, taxa de popularidade de Emmanuel Macron em França está entre 10 e 20 numa escala de 100. Vejam bem, está entre 10 a 20, nem chega a 20 numa escala de 100. A taxa de popularidade do Vladimir Putin, que eu não estou aqui a defendê-lo, está entre 70 a 80 na própria Rússia. Alguém me pode explicar isto? É que eu gostava que alguém me explicasse isso. Se me explicarem isso, se me disserem que é o Bigode número 2, que quer invadir Londres, Paris e Lisboa, eu gostava de saber. Meus amigos, eu gostava de saber. Portanto, continuando. Nas regiões do Donbass, a partir de 2014, começaram a aparecer batalhões nacionalistas, grupos paramilitares que usavam símbolos neonazis e exigiam enforcar os russos, proibir a língua russa, destruir os monumentos russos, destruir a cultura russa e tudo o que tivesse a ver com a Rússia. Meus amigos, cada um faz o que quer. Não vou defender uns nem vou defender outros. Extremos, para mim, são iguais em todo lado. Mas não venham só ver um lado. Porque eu aqui, o que eu critico é só verem um lado, não verem o outro. Estão a perceber? Agora, esta então deita por terra tudo o que esta gente, estes líderes políticos em fim de carreira, como eu costumo dizer, estão a tentar dizer.
Quando eu vejo na famosa discussão que houve lá nos Estados Unidos, em Washington, não é? Na Casa Oval, não sei como é que se diz em português, em francês é La Salle Oval, essa famosa discussão entre o Trump e o Zelensky. Bem, o Zelensky mentiu com todos os dedos do princípio ao fim. Meus amigos, os acordos, os famosos 2 acordos de Minsk, que são 2, nunca foram cumpridos pela parte ocidental, pela parte da NATO, pela parte da União Europeia. A própria Angela Merkel e o próprio François Hollande, que era presidente da França, são os próprios em público a afirmar que aqueles acordos nunca foram para cumprir, foi para ganhar tempo para armar a Ucrânia. Quando 2 políticos dizem isso, vocês querem que o Putin tenha alguma consideração por esta gente toda? Portanto, eu quis acabar com isto, meus amigos, e apenas relembrando, e eu vou dizer aqui à frente de toda a gente, parabéns para o Donald Trump e a sua administração, que são os únicos que neste momento estão a procurar defender a paz, junto também tentando negociar com o Putin, que não vai ser fácil, porque os russos também veem a parte deles, e o Zelensky, que é tipo, pondo o vento vai, não é? Ele agora viu-se apertado, está a ver-se apertado, como é óbvio, e vai ter que ceder, meus amigos. E vai ter que ceder. E eu creio que vamos ter uma, penso eu não adivinho o futuro, penso que vamos ter uma negociação para a paz, mesmo com todo este levante, esta gritaria da União Europeia a tentar mostrar que eles têm alguma voz, como Henry Kissinger dizia assim, a União Europeia. Qual é o número de telefone da União Europeia? Eu não conheço. O próprio Henry Kissinger dizia isso. Não, eu conheço os Estados Unidos, conheço a China, conheço a Rússia. A União Europeia, quem são estes tipos, a União Europeia? Ainda por cima, essa União Europeia, multiculturalista, progressista, wokista, que de nação não tem nada. Uma Europa das Nações, sim, que eu sou defensor de uma Europa das Nações, como o General de Gaulle via. Portanto, meus amigos, espero que os patriotas possam restabelecer, digamos assim, o equilíbrio no mundo, que Donald Trump foi o começo desta grande revolução conservadora e patriota. Espero que a Europa se possa um dia se ver livre desta União Europeia, que possa haver uma Europa das nações, uma Europa patriota, que os grupos da direita popular possam subir cada vez mais. Espero que a Rússia respeite, e os BRICS respeitem também todas estas novas realidades, os Estados Unidos conservador e uma Europa das nações, e que possa haver, em termos de geopolítica, um equilíbrio no mundo, porque o equilíbrio só se faz com respeito pelo outro. Não se faz querendo multiculturalizar o mundo, querer que o mundo inteiro seja cor-de-rosa, seja o arco-íris, como eles querem fazer. Porque, meus amigos, eles não vão conseguir. Não vão conseguir porque a China cada vez é mais nacionalista, a Índia cada vez mais também está-se a remeter na sua nação, a Rússia, vemos o que é agora, é autêntico nacionalismo russo. Os Estados Unidos virou conservador e nacionalista também, cada vez mais o povo americano é nacionalista, e estamos a ver os povos da Europa cada vez mais nacionalistas e patriotas. Portanto, esta gente, esta casta, tem os dias contados. E estes jornalistas todos da comunicação social também cheiram que ou vão mudar o discurso e a narrativa, ou também vão ter os dias contados, meus amigos. Não vão ficar muito tempo se isto virar completamente como está a virar, como eu espero que vá virar, para que haja um equilíbrio no mundo e para que as nações possam se respeitar e para que haja o menos possível de conflitos. Lembremos que foi no governo do Joe Biden que aconteceu o conflito da Ucrânia e que aconteceu os atentados até outubro do Hamas a Israel. Portanto, lembremos, e mais fora outros conflitos, pequenos conflitos por aí fora que também aconteceram no governo dos democratas, que são, como é sabido, são os maiores intervencionistas, junto com os neocons, para alimentar o complexo militar industrial, que eles servem para isso, para alimentar o complexo industrial militar,
E agora com Donald Trump, eu penso que vamos voltar a ter equilíbrio no mundo. E mais uma vez, meus amigos, quero aqui despedir-me dos meus amigos. Não percam o próximo vídeo, que não vai ter nada a ver com isto. Vamos fazer uma investigação sobre Cristo e a pessoa de Jesus Cristo histórico, muito interessante, do jornalista Lee Strobel. Vamos investigar e ver o seu livro em defesa de Cristo. E uma vez por todas, meus amigos, todos têm o direito a apoiar a Ucrânia, todos têm o direito, os que quiserem apoiar a Rússia, todos têm o direito de ter, mas vamos ver as coisas como elas são. E, acima de tudo, apoiar a paz, as negociações. Não é ser de um lado ou ser do outro, como eles querem que nós nos posicionemos. É apoiar as negociações e a paz, que é isso que nós devemos fazer. E uma paz duradoura, não é um cessar-fogo, que isto não serve para nada, é uma paz mesmo, com uma zona tampão, toda a gente se respeita, e é assim que as coisas devem acontecer. Meus amigos, um abraço e até uma próxima.